Olá cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Nanatsu no Taizai. Dessa vez eu vou responder uma grande dúvida de todos vocês. Bem, afinal qual é o segredo entre Meliodas e Zeldris? O que o Meliodas disse para que o seu irmão resolvesse o ajudar? Tudo isso já foi revelado no mangá de Nanatsu no Taizai. E tudo isso pode fazer mudar o modo como você vê Zeldris atualmente. Vamos entender aqui no vídeo de hoje. E eu já conto com o apoio de todo mundo para deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, quem tá acompanhando o anime de Nanatsu no Taizai viu que algo um tanto quanto confuso acabou de acontecer. Meliodas simplesmente foi pra Camelot pra se juntar aos seus amigos, se reunir ali com os demônios por ali e decidir simplesmente virar o rei. Ele chegou e disse que iria ocupar aquele cargo, iria ocupar o trono do clã dos demônios. E isso era algo que o rei dos demônios queria, era uma ordem direta do seu próprio pai lá do purgatório. Ele dizia que há 3.000 anos atrás, como agora também atualmente, Meliodas era o herdeiro digno, ele deveria se tornar o novo rei dos demônios. E agora, pra quebrar a maldição, ele realmente quer fazer isso. Como ele mesmo disse, neste momento ele não tem mais sentimentos, ele não sente absolutamente nada. E a única coisa que resta na sua vida é quebrar essa maldição, é cumprir uma única promessa. Ele vai proteger Elizabeth até que ele consiga fazer isso. E pra fazer algo assim, pra quebrar a maldição de reencarnação eterna, que assola tanto ele quanto Elizabeth, ele vai precisar sim neste momento do poder do rei. Então ele chegou naquele castelo, chutou a porta e disse: eu sou o novo rei dos demônios. Mas neste momento, o Zeldris claramente não ia aceitar algo assim. Ele dizia que Meliodas era o maior traidor de todos os tempos, apareceu ali todo calmo, ele tinha que ter muita coragem pra fazer algo assim. É claro que ele não ia aceitá-lo de cara pra se tornar o novo rei. Zeldris dizia que ele deveria ser o rei dos demônios, era ele que deveria ocupar esse cargo. E é neste momento que Estarossa também se junta a eles, ele diz que é ele que tem que ocupar esse cargo e não deveria ser deixado de fora da conversa. Estarossa dizia que na verdade ele nem ligava em se tornar o rei ou algo assim, ele só queria lutar mesmo. Já que eles iam brigar, os irmãos iriam lutar, eles são 3, então todos têm que brigar juntos. Estarossa então enlouquece completamente, ele diz que vai deixar completamente de lado essa briguinha pelo trono, mas em troca, Meliodas deveria dar Elizabeth a ele. Obviamente isso piorou a situação, obviamente aumentou muito a briga. E aí não levou nenhum piscar de olhos pra Zeldris e também Estarossa atacarem Meliodas, e também não levou nem um milésimo de segundos pra aquele cara subjugar os dois. Meliodas mostrou que ele é mais poderoso do que seus irmãos, deixando os dois no chão em apenas um instante. Eles acharam que o pegariam desprevenidos e acabaram no chão. O poder demoníaco de Meliodas era muito maior. E o próprio mestre dos Zeldris, o Kuzaki, tentando salvar, acabou sendo ferido por Meliodas também. Meliodas dizia que ele tava ali pra discutir, se eles iriam discutir, eles tinham que saber que ele é mais forte. Mas é claro, Elizabeth o impediu de matar os seus irmãos, e o Zeldris continuou querendo brigar. Ele seguiu tentando atacar Meliodas, o Estarossa também, mas foi impedido, mas Zeldris se aproximou muito dele. O suficiente pra que Meliodas o segurasse e contasse um segredo em seu ouvido. Depois disso, Zeldris abaixa um pouco sua cabeça e decide o ajudar. Algo muda completamente naquele momento, algo muda no olhar de Zeldris. Mas o que seria esse segredo que o fez deixar Meliodas se tornar o rei? Algo simples, a única coisa que Zeldris sempre desejou. Isso foi dito depois no mangá, no capítulo 287. Uma promessa foi feita entre os irmãos, e assim que o Meliodas se unisse os 10 mandamentos e se tornasse o rei dos demônios, ele iria cumprir a sua promessa. Tudo isso em apenas um instante, uma única frase, 3 únicas palavras: Gelda está viva. Foi isso que Meliodas falou em seu ouvido, e depois disso ele contou toda a história. Há 12 anos atrás, a Gelda acabou despertando do seu selo, mas ela afundou em pesar quando descobriu do seu destino com Zeldris. Assim ela tentou escolher a morte. Tudo isso aconteceu no episódio dos vampiros de Edimburgo, onde os pecados capitais foram até Edimburgo para caçar vampiros. Na verdade, o clã de Gelda, o clã dos vampiros, despertou ali. Eles haviam todos sido selados por Zeldris no passado. E naquele lugar, por algum motivo, o selo quebrou, algo que ele não esperava que acontecesse. Ali os vampiros tentaram dominar todos os humanos, matar todos, mas os 7 pecados capitais foram convocados para acabar com este grupo. Meliodas e seus amigos então iniciaram uma série de batalhas contra os vampiros, mas este clã realmente não conseguiu os vencer. Todos estavam sendo eliminados até que Gelda apareceu ali. Ela então pede para que Meliodas a mate. Ela dizia que não queria mais estar viva se Zeldris não estivesse também. Não tinha motivo nenhum para ela estar ali se o seu amado não estava. Mas Meliodas então decidiu não obedecer a ela, decidiu mudar completamente o seu destino. Ele decidiu que iria selá-la novamente, para assim esperar o momento certo. Meliodas a manteve selada em Edimburgo. E então a gente volta um pouco mais pro passado. Para quem não sabe da história completa, o rei dos demônios, quando estava
estava na Grande Guerra Santa contra o clã das deusas e estava enfrentando toda a Estigma também. Os seus únicos aliados eram os clãs dos monstros, principalmente o clã dos vampiros, que era um clã subordinado a ele. Este clã era incrivelmente poderoso, mas obviamente não era tão poderoso quanto os demônios. Por este motivo, eles simplesmente eram tratados maus, até que o rei dos vampiros, Israf, decidiu que talvez seja o momento certo para que eles dessem um golpe. Eles queriam tomar o lugar do rei dos demônios, queriam o atacar. Mas obviamente, aparentemente o rei sabia sobre tudo isso, e por este motivo ele queria eliminar o clã dos vampiros inteiro, então ele precisaria mandar alguém para fazer isso. Nesse instante ele escolhe o carrasco do clã dos demônios, Zeldris. Sim, o título de Zeldris era o carrasco e não o mandamento da piedade. Por mais que ele fosse um mandamento, ele tinha este cargo, e por este motivo ele não podia recusar aquela ordem, é claro. Se ele poupasse o clã dos vampiros, ele estaria fazendo a mesma coisa que o seu irmão fez, Meliodas, traindo seu clã. Então assim ele veria a vida de Gelda correndo perigo. Neste momento, Zeldris foi até o clã dos vampiros para o eliminar, mas é claro que ele não teria coragem de fazer algo assim com a sua amada. O rei saberia se ele poupasse o clã inteiro, também saberia se ele poupasse Gelda. Então ele decidiu selar todos os vampiros em um único ataque. Assim eles desapareceriam completamente e o rei dos demônios nunca saberia o que aconteceu ali. Gelda dizia que o seu amado não estava fazendo algo errado e não deveria se culpar, mas Zeldris se culpou por toda a eternidade. Não só isso, como ele via a culpa de alguém acima de tudo. Ele dizia que só estava perdendo seu amor por causa de Meliodas. Afinal, Meliodas não entendia o que Zeldris sentia por Gelda. Ele não entendia o sentimento de amor, mas sabia que Zeldris sempre estava lutando pela sua amada. Ele não sabia seus motivos, mas sabia que aquele garoto sempre ficava mais forte porque ele não só queria se proteger, como queria proteger a pessoa que ele mais amava em toda a sua vida, a vampira Gelda. Meliodas não entendia isso até que ele conheceu Elizabeth. Então ele sentiu um pouco do que o seu irmão sentia, ele se apaixonou, e por isso ele acabou traindo o clã dos demônios. Ele começou a ganhar sentimentos e por este motivo foi direto falar com Zeldris. Ele convidou seu irmão para fugir do clã junto com ele, para trair os demônios, e assim levar Gelda junto. Mas Zeldris sabia que tudo poderia dar errado. Ele sabia que Gelda em algum momento poderia acabar se ferindo, ele poderia perder o amor da sua vida. Ele sabia que era muito arriscado trair seu clã e por este motivo não foi junto a Meliodas. Eles se tornaram inimigos ali. E a partir daí Meliodas o deixou junto a Elizabeth e Zeldris se sentiu traído. Ele sentiu que o seu irmão foi extremamente egoísta naquela situação. Afinal a guerra aumentou ainda mais e a força inimiga também. Zeldris passou a temer que as forças demoníacas não conseguissem vencer. E depois disso aconteceu o que aconteceu. Com os poderes de Meliodas e Elizabeth também, a Estigma ficou mais forte e os vampiros tentaram os trair. Foi aí que ele precisou perder a sua amada Gelda pra sempre. E agora, atualmente, depois de 3.000 anos, Meliodas vem e diz que sim, a Gelda ainda tá viva, ele encontrou depois de ter seu selamento quebrado e a selou de volta. Tudo isso para que ela ficasse intacta, completamente segura, esperando que Zeldris voltasse. Meliodas, diferente do que o Zeldris pensava, queria o bem do seu irmão. Ele queria ver ele vivendo junto à sua amada Gelda. Meliodas sabia que Zeldris não era uma pessoa má, ele estava fazendo tudo por amor. Ele sabia que aquele garoto só tinha um sonho, se tornar o rei dos demônios para criar um mundo de paz no reino demoníaco, um reino onde ele pudesse viver junto a Gelda. E Meliodas queria garantir que isso acontecesse algum dia. Afinal, Gelda mesmo disse, durante o seu selamento, todos os dias, ela sempre sonhou em seus dias com Zeldris. E é por este motivo que o garoto luta, por este motivo que ele queria ser o rei. E sabendo que Meliodas garantiria que isso acontecesse, ele é claro ficaria ao lado do seu irmão, ele é claro perdoaria instantaneamente. Ele obviamente lutaria ao seu lado e tentaria o transformar o mais rápido possível no verdadeiro rei dos demônios. Ele queria viver ao lado de Gelda e o Meliodas realmente garantiria que isso acontecesse. Afinal, mesmo quando estava sem sentimentos, ele não entendia o amor de Zeldris por Gelda, mas ele sempre respeitou esse amor, e por este motivo, o Zeldris confiava no seu irmão em relação a isso. Ele obviamente sabia que Meliodas não quebraria essa promessa, e claro, agora que Meliodas conheceu um pouco sobre o que era amor, ele obviamente respeitaria tudo isso. Ele garantiria que Zeldris pudesse viver ao lado de Gelda. Então não tinha pra que impedir que Meliodas se tornasse o rei. Afinal, Zeldris no passado admirava muito por ser o sucessor do clã demoníaco. Ele tinha orgulho do seu irmão por ser o futuro rei do clã dos demônios, então é claro, ele aceitou isso numa boa. Ele poderia ver o seu irmão vencendo, sendo aquele que ocuparia o cargo de demônio mais poderoso e também faria isso ao lado da sua amada Gelda. Ele sempre estaria com a vampira que sempre amou. Obviamente essa única frase, 3 únicas palavras, Gelda está viva, foi mais do que o suficiente para fazer Zeldris ficar ao lado de Meliodas, pois isso era tudo o que ele buscava nessa grande guerra santa. E agora seguindo mais ainda, a gente viu também que o Zeldris percebeu que por mais que 3.000 anos tivesse passado, o Meliodas não havia mudado nem um pouco em relação a ele. Afinal bem, ele acabou encontrando a Gelda em Edimburgo, o seu irmão já estava selado, o clã dos demônios inteiro, e ele mesmo assim salvou a sua vida, salvou Gelda. Ele a selou para que nada acontecesse com ela e a manteve protegida sempre, sempre segura, porque no fundo do seu coração Meliodas ainda esperava que um dia Zeldris voltasse. Ele realmente esperava que Zeldris estivesse ao seu lado e que Gelda também. Por este motivo ele queria ver os dois felizes. E sim, tudo isso aconteceu quando Meliodas já tinha seus sentimentos, então Zeldris também percebeu que o
seu irmão nunca o viu como inimigo. E tudo isso foi algo percebido instantaneamente naquele segredo contado por Meliodas. E eu espero muito que vocês tenham gostado de saber como foi toda a história desses dois. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!